Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. O pessoal colocou nessa incumbência de fazer uma série de mensagens. Essa é a segunda parte dessas mensagens. Quem é que estava aqui na quarta-feira, só para eu ter uma noção? Nó 2, uma boa quantidade. Beleza? E realmente é sempre um privilégio estar aqui, é sempre uma alegria assim, estar aqui nos Adolas falando e compartilhando mesmo o que Deus tem colocado no nosso coração. E aqui é um lugar que as NIDs, o G6, as O2, os Portas, são lugares de muito aprendizado e de oportunidade mesmo, que Jesus está aqui. Então, esteja aqui de verdade, aproveite esse tempo para refletir sobre a sua vida, para olhar para o Senhor, porque esse tempo passa, esse tempo da adolescência que a gente está sendo formado, o tempo nos Adolas é realmente muito bom. É uma honra mesmo para mim estar aqui. E relembrando um pouco de quarta, a gente foi falar um pouco sobre a criação. A gente falou sobre o amor de Cristo na criação. E a gente viu que a criação ela vem de um transbordar de Deus, de um transbordar do amor que está ali na Trindade. E a gente viu como esse relacionamento, como a criação traz essa lógica do relacionamento. A gente é criado para nos relacionarmos com Deus. E esse relacionamento com Deus é necessário. A gente falou sobre isso. A gente não consegue, a gente tem um vazio dentro da gente, que a gente não consegue ser feliz sem Deus no nosso coração. E esse relacionamento é necessário. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que significa um relacionamento ser maduro. Um relacionamento ser constante com o Senhor. Porque a gente viu quarta-feira que a razão da criação é o amor. Hoje a gente vai falar porque a razão da cruz é o amor. E o amor, ao contrário do que é visto como amor hoje em dia, amor de verdade significa permanecer, significa perseverar. E a cruz, que a gente vai falar sobre hoje, é um símbolo de perseverança, um símbolo de sacrifício. E a gente tem algo a aprender com isso. E eu assisti um filme recentemente, que é Devoradores de Estrelas, o nome. E é um filme muito bom, fica a indicação para quem não viu. E nesse filme, a gente vê que são descobertos. Estava tudo bem ali na galáxia, o Sol estava tranquilo, a Terra estava de boa. Mas os cientistas vão lá e descobrem alguns organismos, que são os devoradores de estrelas, que estão diminuindo a luminosidade do Sol. Pense aí. Tem os organismos lá que estão escurecendo basicamente o Sol. E aí no filme, eles veem que isso está acontecendo também em outras galáxias. Em outras galáxias, o que está acontecendo é que os planetas dali estão entrando em eras glaciais, ou seja, eras do gelo, tudo fica frio e as populações estão sendo extintas. Então pense aí, o Sol está sendo escurecido. O Sol que representa esse amanhã, que representa esse horizonte, estava sendo apagado. A esperança estava acabando. As pessoas não tinham mais ali aquela esperança. Caramba, amanhã eu vou acordar e vou estar bem. Porque daqui a algumas décadas, segundo os cientistas estavam falando, o mundo ia acabar. E aí, nesse cenário, eles mandam um grupo de astronautas, um grupo de cientistas, de pesquisadores, para ir em outra galáxia, que era a única galáxia que não estava sendo devorada por essas estrelas, que aquela estrela não estava sendo devorada, para que eles pudessem achar como não ser extintos, basicamente. Mas tinha um detalhe. Eles estavam dispostos a se sacrificar para isso acontecer. Essa equipe de astronautas, eles iam com a quantidade certa de combustível que não daria para eles retornarem. Então pense aí. Eles iam dar a sua vida pela humanidade. E aí, uma das coisas que o filme também analisa, uma das coisas que são discutidas no filme, é o que é que a gente faz numa situação como essa. Se nosso horizonte não existe mais, se o futuro parece que não existe mais, o que é que a gente faz? O que é que o ser humano faz quando
parece que não existe amanhã. E aí, existem várias possibilidades. A gente pode curtir a vida doidado, coisa meio prazer e mais prazer. E ali atrás tem exatamente esse lema, né, que é uma citação bíblica, inclusive. Uma citação bíblica é quando a Bíblia está falando que esse pensamento é errado, deixando bem claro, que é comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Algumas pessoas podem, se tudo vai acabar, então eu vou curtir a vida doidada. Eu vou fazer um bocado de besteira, vou fazer coisas que eu não tinha coragem antes. Porque, se não existe amanhã, então eu posso fazer o que eu quiser. E outras pessoas vão para um caminho de sofrimento, um caminho de depressão. Caramba, se não existe amanhã, então a gente não tem mais por que viver. Então eu vou ficar aqui, vou ficar envolto em mim mesmo, eu vou ficar ansioso, vou ficar depressivo. E é a tristeza mesmo que invade os corações quando a gente está passando por alguma provação, quando a gente está passando por alguma dificuldade. Mas eu queria que a gente pensasse hoje, por que isso já acontece conosco, sendo que a gente não está nesse cenário? Porque parece que existem coisas que estão devorando as nossas estrelas. Existem coisas que estão devorando os nossos horizontes. Parece que existem algumas coisas que fazem tão mal para a gente que parece que a gente não tem mais amanhã. A gente não tem mais esperança, a gente não tem mais por que viver. E aí a gente vai lá curtir a vida doidada, a gente vai fazer um bocado de coisa errada, ou a gente vai ficar triste, a gente vai ficar sem esperança. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Tiago, no capítulo 1, por favor. Todo mundo abriu? Vamos lá. Quem abriu diz amém. Quem não abriu diz EBD. Realmente. Amanhã tem EBD, gente? Tem, né? EBD, todo mundo lá. Importante. Mas eu quero que vocês prestem muita atenção. A gente vai ler muito da Bíblia hoje, tá? A gente vai ler muitos versículos. Então, esteja com sua Bíblia, esteja acompanhando. Esteja anotando, que vai ser importante. Vou ler, tá bom? Diz assim, Tiago 1, a partir do versículo 1 mesmo, a partir do versículo 2, na verdade. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Para aí. O que a gente pode ver com esse texto? Que a nossa fé é realmente provada quando a gente persevera em meio às provações. E essa fé é provada e nós somos discípulos maduros e íntegros quando nós passamos pelas provações e perseveramos. E ao contrário, os discípulos imaturos, os discípulos inconstantes, são como as ondas do mar, que são levados e agitados pelo vento. Então qualquer provação, qualquer coisa que acontece, qualquer problema, vai e volta, como o vento. Esse é o discípulo imaturo. Porque quando a perseverança tem ação completa, não nos falta coisa alguma. E nós somos íntegros e maduros. Eu queria continuar no versículo 12, acompanhando o versículo 12 agora. Diz de novo, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta.
Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Presta atenção nisso. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. E olha isso. Aquele que é aprovado, aquele que persevera, vai receber a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade. A gente viu quarta, que por intermédio da palavra, tudo foi feito. E Deus é esse modelo, o próprio Cristo é esse modelo que a gente precisa seguir para sermos maduros e constantes. Por quê? Olha isso, Deus não muda como sombras inconstantes. Ele é o próprio modelo a qual a gente deve se apegar, o qual a gente deve se apegar. Somos felizes se perseverarmos. E eu queria falar com vocês a frase de hoje, que é o seguinte: discípulos maduros perseveram. Repita aí comigo: discípulos maduros perseveram. E eu quero pensar de novo, que você pensasse de novo, o que é que tem devorado as nossas estrelas? O que é que tem feito com que a gente não enxergue mais o dia de amanhã? O dia do futuro? O desafio da gente, que a gente vai pensar hoje, é como a gente permanece, como é que a gente persevera em Cristo, mesmo quando é difícil. Mesmo quando nossas estrelas parecem que estão sendo devoradas. E nosso modelo, como eu falei, é o próprio Cristo. Jesus vai falar: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E o que a gente vai fazer hoje é ver esse caminho de Jesus para a sua maior provação, a sua grande provação, o caminho da cruz, o caminho que a gente deve imitar. Que se nós somos discípulos maduros, discípulos que queremos ser como Jesus, nós devemos carregar a nossa cruz. Isso significa passar pelas provações. Isso significa perseverar em meio a tudo isso. Porque discípulos maduros perseveram porque o Mestre perseverou. Jesus perseverou e por isso a gente pode perseverar. Eu queria falar com vocês 4 pontos com base nisso aqui, que são os seguintes: discípulos maduros perseveram porque o Mestre perseverou, apesar das vontades, apesar das dificuldades, apesar da culpa e apesar da morte. Tá bom? E aí, a gente vai ler um pouco mais da Bíblia. Quero que você vá lá para Marcos 14. E aí, deixa aberto aí em Marcos, tá? A gente vai ler parte dos 3 capítulos, Marcos 14, 15 e 16. Todo mundo abriu? Amém? EBD? EBD? Não, né? Beleza. A gente vai ler Marcos 14, a partir do versículo 32. Nosso primeiro ponto: discípulos maduros perseveram porque o Mestre perseverou apesar das vontades. Vamos ler. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse a seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E esse versículo é muito forte. Esse trecho é muito forte.
Porque Jesus, ele estava dizendo, Pai, por minha vontade, eu não sei, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. A gente vai ver que Jesus seguiu nesse caminho da cruz. Então, será que o pecado tem devorado as nossas estrelas, as nossas vontades pecaminosas, que querem que a gente, essas tentações que querem que a gente se afaste do propósito de Deus? Essas coisas têm roubado a nossa esperança? Será que os vícios, a gente ficar no celular o tempo inteiro, as mentiras, as fofocas, a pornografia, as más companhias, a imoralidade sexual, a vaidade, a raiva, será que essas coisas têm impedido que a gente visse que existe um propósito na vida? Porque Jesus falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele disse, seja feita a tua vontade. Então a gente vê aqui a humanidade de Jesus. Jesus encarnou. Jesus, ele foi tentado, como a gente sabe, no deserto. Mas a gente sabe que o verdadeiro discípulo, o verdadeiro imitador de Jesus, mesmo sendo tentado, não sucumbe à tentação. A gente deve falar como Jesus, Pai, faz a tua vontade na minha vida, porque a tua vontade é melhor. O amor de verdade, quando a gente realmente ama ao Senhor, a gente deixa as nossas vontades em segundo plano e a gente abandona o pecado. Se Jesus, ele deixou sua glória, sofreu para ser como um de nós, como é que a gente pode conviver com o pecado? O cristão não convive com o pecado. Nós somos chamados para um caminho de santidade. O pecado não pode devorar as nossas estrelas, porque a vontade de Deus é muito melhor do que o pecado. O pecado pode parecer bom no início, mas a gente sabe, todo mundo aqui já tem certa experiência, já viveu algumas coisas, sabe que todas essas coisas que eu citei aqui parecem muito boas no início, mas depois a gente sabe o que acontece, a gente sabe que a gente fica vazio, a gente fica se sentindo mal. Porque nós somos criados para ter relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus demanda santidade. A gente precisa ser santo. Porque Deus não habita com o pecado. As coisas têm um propósito. O jeito que Deus nos manda que façamos as coisas é porque Ele sabe o que é melhor para nós. E o pecado não nos satisfaz mais, porque nós somos discípulos maduros do Senhor. Então todas essas coisas, quando a gente realmente encontra o Senhor, são como nada, são como o que elas de fato são. São passageiras, porque a gente tem uma eternidade, a gente tem uma eternidade no nosso coração. A gente pode imitar o Senhor e a gente sabe que a vontade dEle é a melhor. Esse é o primeiro ponto. Discípulos maduros permanecem, porque o Mestre perseverou, apesar das vontades. Discípulos maduros perseveram, porque o Mestre perseverou, apesar das vontades. Nosso segundo ponto. Discípulos maduros perseveram, porque o Mestre perseverou, apesar das dificuldades. Quero te perguntar, será que as dificuldades, será que a ansiedade e o sofrimento têm devorado as suas estrelas? A gente vai seguir o caminho de Jesus para a cruz. A gente vai estar lá em Marcos 15, a partir do versículo 16. Vamos ler. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura. Depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele. E começaram a saudá-lo. Salve o rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com a vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração, zombando dele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe com suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Olha esse sofrimento de Jesus. Esse sofrimento de Jesus. Imagine essa provação. Imagine a tamanha dificuldade que Jesus suportou
por mim e por você. E a gente deve ser como ele, que apesar das dificuldades, nós perseveramos. Olha isso, colocaram uma coroa de espinhos nele. Batiam nele. E para a gente, no nosso momento de dificuldade, no nosso momento de provação, parece muitas vezes que o nosso vazio que muitas vezes a gente já tem, porque Deus não está no nosso coração, parece que vira um buraco negro, sabe? Tudo parece que fica pior. Será que as doenças, os lutos, as desilusões amorosas, nossa baixa autoestima, a exclusão, o bullying que a gente sofre na escola, os problemas familiares, talvez um abuso que a gente tenha sofrido, será que essas coisas têm devorado as nossas estrelas? Impedido que a gente tenha esperança no dia de amanhã? Tem uma frase muito boa, diz que quem tem um porquê suporta qualquer como. Porque é mais fácil a gente superar esses desafios da vida quando a gente tem um porquê. Pense aí, quando você vai fazer uma prova, por exemplo. Existem dois perfis de pessoas, digamos assim. Tem pessoas que estudam logo no início, na primeira e na segunda unidade, para passar logo. E aí, quando ela está estudando, ela tem um porquê de estudar. Caramba, eu vou passar. Vou me livrar logo disso. E aí, uma coisa que acontece, já aconteceu muitas vezes comigo isso, na última unidade, deixo para lá. Porque meio que eu não tenho mais um porquê de fazer isso. E o contrário também é inverso, né? Tem gente que começa o ano na várzea, fica ali, e aí no final da segunda e na terceira unidade, se esforça pra caramba, porque tem um porquê. Então passa por aquela dificuldade, por essa provação, que é estudar, porque tem um porquê. Mas aí, bora falar de uma realidade um pouco mais séria disso. Por quê? A gente simplesmente falar isso, de que quem tem um porquê suporta qualquer como, pode parecer um pouco insensível às vezes. Até a gente falar para alguém, por exemplo, alguém que perdeu um familiar, que tem um familiar que está doente. Só a gente falar, pô, Deus está no controle de tudo. A gente falar só isso, a pessoa saber só disso, talvez pareça muito pouco para essa pessoa. Ó, Deus está no controle de tudo. Mas isso nunca vai ser pouco quando você descobre que Jesus passou por isso tudo também. Jesus está no controle de tudo, mas não só isso. Toda dificuldade que você está passando, Jesus passou também. E Ele passa hoje junto com você. Indo lá na cruz, Ele suportou essa dificuldade. E veja, somente quem passou por esse sofrimento tem moral para falar algo assim. Esse cara que falou isso, Viktor Frankl, ele viveu no campo de concentração, para vocês terem noção, na Segunda Guerra. Ele falou isso, quem tem um porquê suporta qualquer como. Então esse cara tinha um pouco de moral para falar. E quanto mais Jesus, que suportou toda a culpa, todo o pecado, toda a dor por nós naquela cruz. Deus ama de tal maneira que provê Ele mesmo a justiça que Ele exige. Porque muita gente pode pensar, por que Deus permite que determinadas coisas aconteçam? Ele é bom? Como é que Ele pode ser amor e justiça ao mesmo tempo? E Deus ama de tal maneira que Ele mesmo provê a justiça. Ele se tornou carne e foi o sacrifício perfeito. E tem uma música que eu gosto muito, que fala um pouco sobre isso também. Que é: se eu perder tudo que eu tenho aqui, eu me alegrarei, pois eu sei, eu tenho a Ti. Isso é como nós cristãos maduros devemos ser. Essa perseverança que Tiago falou. A alegria nas provações. Todos nós, todos os chamados por Deus passam por momentos de provação. Que a gente é esmagado, em que a gente sangra. Isso produz perseverança. E há uma vitória na rendição, na entrega. Porque quanto mais a gente olha para Jesus, mais a gente se deixa para trás. Nossa oração deve ser essa, de que
a gente diminui, que Jesus cresça. E assim a gente pode passar pelas dificuldades em paz e em alegria. E os desafios e adversidades muitas vezes nos fazem crescer. Isso não é um Deus que não ignora a sua dor, que ignora a sua dor. Isso não é um Deus que ignora a sua dor. Se a gente participa do sofrimento com Ele, ao carregarmos nossa cruz, a gente também vai participar com Ele da sua glória. Então nós devemos perseverar, porque discípulos maduros perseveram. E aí um alerta aqui, é a gente tomar muitas vezes cuidado com um evangelho meio coach, porque isso pode levar a algumas insensibilidades. Então assim, de falar que isso aí vai te fazer crescer e tal, se a gente falar só isso, isso pode muitas vezes levar a gente a ser insensível com algumas pessoas. Mas a gente também deve ter muito cuidado com o vitimismo, porque as provações elas vão vir, mas a gente deve encarar essas provações com coragem e fé, confiando no Deus que disse que nós teríamos aflição, mas no Deus que venceu o mundo. Então que a gente se alegre nessa esperança que é Cristo. Nosso terceiro ponto: discípulos maduros perseveram, porque o mestre perseverou apesar da culpa. Será que a culpa tem devorado as nossas estrelas? Será que a gente tem se sentido imerecedor do sacrifício de Jesus e por isso a gente não tem mais esperança, a gente não confia que a gente pode ser salvo pelo Senhor? Eu queria ler, continue em Marcos 15, a partir do versículo 22, se puderem ir na sua Bíblia. Vai dizer o seguinte: levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram um vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com que cada um ia ficar. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que disse: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e creamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouça, ele está chamando Elias. Um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-lhe a Jesus para beber e disse: deixem-no. Vejamos se Elias virá tirá-lo daí. Mas Jesus, com alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Está passando aqui, gente. Será que a culpa tem devorado as nossas estrelas? A gente precisa acreditar nessa realidade que Jesus levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, a gente cantou aqui hoje. E olha isso, Jesus bradou em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste? A Trindade Santa, aquilo que a gente viu na quarta-feira, essa comunhão eterna, isso foi partido por causa dos nossos pecados. O Pai abandonou o Filho porque Deus não habita no pecado. Naquele momento, Jesus estava levando sobre ele todo o pecado, toda a dor, todo o sofrimento. Morreu com ele naquela cruz.
tudo isso, morreu com Cristo naquela cruz. E o véu do santuário foi rasgado. Isso representa que agora existe comunhão entre nós e Deus mais uma vez. O mediador que a gente precisava, o único mediador que a gente precisa agora é Jesus. Porque agora a gente pode ter comunhão. Olha aí só o sofrimento que Jesus passou. Ele recebeu todos os pecados do mundo. Deus se separou para que nós fôssemos restaurados. Deus foi moído, Deus foi rasgado por causa das nossas iniquidades. O Deus eterno experienciou o abandono e a ira divina por nós. Ele sofreu a ausência completa de Deus. E a ausência completa de Deus, por definição, é o inferno. O inferno é a ausência completa de Deus. Não vai existir nenhum bem, só vai existir mal. Então, Jesus experimentou o inferno por nós. A ausência completa do Pai por nós. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Kátia leu aqui mais cedo. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Se isso não mexe com o nosso coração, tem alguma coisa errada, gente. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, santo, Cristo imaculado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós não somos e nunca seremos merecedores do amor de Deus, mas Cristo nos amou mesmo assim. Hoje a gente pode ter vida, nós somos feitos justiça de Deus, porque Cristo morreu por nós. E outra frase que eu gosto muito é dizer que por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Em momentos de sofrimento, em momentos de angústia, nossa ou de outras pessoas, a gente muitas vezes se pergunta isso. Mas isso só aconteceu uma vez. E ele se ofereceu voluntariamente. A única pessoa boa que passou por essa terra foi Jesus Cristo. E ele levou sobre si todas as nossas dores, levou sobre si os nossos pecados. O cristianismo, gente, é uma mensagem de resgate, de reconciliação, é a invasão do amor de Deus, do amor santo de Deus na história humana. E a gente pode hoje perseverar, a gente pode permanecer em Deus muito além do que a gente merece, porque nós somos feitos filhos dele. Cristo levou sobre si a nossa culpa. Isso é a redenção. Somos salvos porque Jesus morreu por nós. Bora relembrar. Discípulos maduros perseveram, porque o Mestre perseverou, apesar das vontades, apesar do pecado que tenta. Então nós devemos ser essas pessoas que perseveram, mesmo quando a gente está sendo tentado, mesmo quando a gente quer muito fazer alguma coisa errada. Discípulos maduros perseveram porque o Mestre perseverou, apesar das dificuldades. Então, nas provações, nos momentos de dor, a gente deve saber que Jesus, ele passou por isso tudo, passa com a gente por isso tudo, sofre junto com a gente. E discípulos maduros perseveram porque o Mestre perseverou, apesar da culpa. Toda a culpa foi colocada em Jesus naquele momento. E nós não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos da culpa. Nós somos feitos filhos de Deus. Nosso quarto ponto. Discípulos maduros perseveram porque o Mestre perseverou, apesar da morte. Será que o medo de não haver amanhã, o medo da morte, tem devorado as nossas estrelas, tem devorado os nossos horizontes, tem feito com que a gente não tenha mais uma visão do futuro? Vá lá para Marcos 16, versículo 2. Jesus tinha morrido, Jesus já tinha sido sepultado. Esse momento aqui da história. Ele vai dizer, no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro.
Era Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago. Perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontados. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde haviam o posto. Vão e digam aos outros discípulos. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Nem a morte pôde vencer Jesus Cristo. Então, nosso medo de não haver amanhã, nosso medo de que a morte é o final, a gente não precisa se entristecer, porque Cristo venceu até a morte. Discípulos maduros perseveram, porque o Mestre perseverou, apesar até da morte, ele venceu a morte. E hoje a gente tem uma esperança viva de que toda dor é por enquanto. Tudo que a gente está passando aqui, todo o nosso sofrimento, vai passar. Porque a morte e o pecado foram vencidos por Jesus. Cristo derrotou o poder da morte e do pecado. A gente pode se alegrar, a gente pode ter esperança. A cruz está vazia, mas o trono não. Cristo reina sobre nós e Ele está voltando. Talvez você já saiba disso, mas a gente precisa trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E nossa fonte de esperança é o Cristo ressurreto, com cravos nas mãos. Jesus Cristo ressuscitou e por isso a gente não precisa ter mais medo da morte. Quando esse sacrifício é real em nossa vida, tudo muda, gente. A gente tem paz porque Jesus venceu o mundo. Não importa se o mundo está acabando, não importa se o sol está se escurecendo, se nossas estrelas estão sendo devoradas, a gente tem uma esperança que lá na frente nos traz felicidade, nos traz plenitude. A verdade é que muitas vezes a gente está correndo atrás do vento, a gente está vivendo uma vida inconstante. Isso não é amor de verdade. A gente se relacionar com Deus com base em interesses, com base em momentos, com base nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, isso não é amor de verdade. Tiago vai falar que quando a gente persevera, quando a gente tem essa fé madura, nada nos falta. Porque embora a gente saiba que um dia a gente vai morrer, a gente não caminha sem esperança, mas a gente caminha bravamente, dando tudo de nós, enquanto a gente está vivo. Então a depressão, a ansiedade, isso não tem poder sobre nós. Jesus já venceu tudo isso. A culpa não nos pertence mais, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. A vida importa, gente. Se tem alguém aqui que talvez esteja pensando que não faz mais sentido viver, a vida importa. Você é um filho amado por Deus, você é uma filha amada por Deus. O medo da morte, o medo do futuro foi dissipado na cruz. A gente tem uma vida eterna com Ele pela frente. A vida é um presente, gente. E a gente deve aproveitar essa vida da melhor forma. A vida deve ser aproveitada, mas da melhor forma, que é fazendo a vontade de Deus. Queria chamar a banda já para subir. Quero que a gente pense sobre isso, gente, sobre o sacrifício de Jesus. O caminho de Jesus para a cruz. Lembre disso. Discípulos maduros perseveram, porque o Mestre perseverou. Você crê nisso? O Mestre perseverou. Que a gente não seja mais, gente, como discípulos imaturos, que são levados pelo vento, pelas provações, de um lado para o outro, que são inconstantes. Que a gente abandone o pecado e a escravidão das nossas vontades, através do quanto que a gente se aproxima cada vez mais de Cristo e somos libertos. Isso é santidade. Que nós possamos enxergar as dificuldades, por mais difíceis que sejam, como oportunidades para nos apegarmos no nosso Deus e crescermos espiritualmente. Que possa perseverar. Que a gente encha o nosso coração de gratidão, sabendo que por
por nós mesmos, pela nossa própria força, a gente merecia a morte. Nós éramos culpados, mas o sacrifício de Jesus nos dá vida. Nos traz redenção. E que a gente se apegue firmemente a essa esperança viva, sabendo que a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono não. E o que é permanecer, gente? O que é perseverar? É buscar relacionamento constante com Deus. Quer dizer oração, quer dizer leitura bíblica, se aprofundar no Senhor. Isso basta. Buscar passar tempo com Deus. Porque o Espírito Santo que habita em nós, que vai produzir os frutos. Não é por nós, não é pela nossa própria força que a gente vai passar pelas dificuldades, pelas provações. Porque no final das contas não importa o que tem devorado suas estrelas. Jesus já foi na missão lá na frente e venceu os devoradores de estrelas, o pecado, as dificuldades, a culpa, a morte. Jesus já foi naquela missão. E Ele conseguiu voltar, Ele ressuscitou. Talvez o sinal que você aguarda para crer em Deus, em meio à tempestade, em meio à provação, sinal já foi dado. A cruz de Cristo, Cristo ressurreto. Nós hoje esperamos em Deus, esperamos nesse Jesus que vai voltar e nunca mais haverá dor. Nunca mais haverá dor, porque Cristo está no trono. Queria que você ficasse de pé agora. Nosso Rei está voltando. Discípulos maduros perseveram porque o Mestre perseverou. Jesus perseverou. E lá no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, vai dizer: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, um por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor os iluminará. E eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Nunca mais haverá dor, gente, que no trono Ele está. A gente queria orar nesse momento. Eu não sei o que é que tem devorado as suas estrelas, eu não sei o que tem impedido que você enxergue o dia de amanhã, tem impedido que você seja feliz. Mas Cristo venceu tudo isso. Cristo mostrou como a gente deve andar com fé, com alegria, com coragem em frente a essas provações, porque Ele passou por tudo isso. Cristo perseverou. Somos chamados hoje para, mesmo nas provações, mesmo com as nossas vontades estão impelindo a gente para fazer coisas que não agradam a Deus, mesmo com as dificuldades, mesmo com talvez alguma pessoa que você tenha perdido, alguma rejeição, alguma traição, talvez você seja excluído, talvez você tenha passado por algum abuso. Cristo passou por toda a dor para que nós fôssemos salvos, para que a gente veja o dia de amanhã. Hoje a gente não precisa mais
do pecado, a gente não precisa se afundar no pecado. Toda a culpa, todo o pecado foi vencido por Jesus naquela cruz. E Ele está vivo, Ele está no trono. Ele reina sobre nós, Ele quer reinar sobre a sua vida. Quero te pedir, se você tem passado por alguma dificuldade, por alguma provação, a gente quer orar por você. Cristo vive, Cristo ressuscitou, Ele está voltando. A gente precisa viver, acreditar nessa esperança de que nunca mais haverá dor. Cristo está no trono. Se Deus quer ter um relacionamento profundo com você, que a gente não seja mais como discípulos imaturos, inconstantes, mas que vejamos dificuldades mesmo como oportunidades para crescer. Se você tem passado por alguma coisa, se tem alguma coisa que você talvez não tenha superado ainda, uma dificuldade que você está passando, a doença de algum familiar, alguma angústia sua, alguma tristeza sua, que você quer entregar nas mãos do Senhor, vem aqui na frente. Deixa eu orar por você. Qualquer dificuldade, qualquer coisa que você tem passado, qualquer provação, deixa eu orar por você. A liderança vai estar aqui na frente para orar por você. Acredite que Jesus sustenta a sua vida e a gente pode perseverar em meio à tristeza, em meio à dificuldade, porque Jesus Cristo venceu tudo isso. Vem aqui na frente, a gente quer orar por você. Se a liderança puder vir orar por essas pessoas, gente, por favor.